Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Xi, mas vocês podem me chamar de Xi. Imagina uma criancinha pequenininha, hiperativa e que ama adrenalina. Já entendeu, né? Que continua ter umas histórias muito loucas. Quando eu era pequena, eu passava muito tempo na minha tia. A minha tia, ela mora bem perto de mim, então eu sempre ficava lá. Porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eu precisava ir pra escola, né? Então eu sempre ficava na casa da minha tia. Na casa da minha tia teve uma época que teve beliche, que era tipo, dormia minha tia e minhas primas no mesmo quarto. E tinha uma beliche do lado de uma cama de casal. Agora imagina o meu pensamento. Beliche, cama de casal. Cama de casal perto de beliche. Beliche alta. Dá pra pular de beliche e cair em cima de cama de casal. Meu Deus, aquilo virou meu parque de diversão. Sempre que eu ia pra minha tia, eu esperava, no primeiro momento que minha tia desse mole, ou meu tio, eu subia naquela cama de beliche e pulava na cama de casal. Eu ficava repetindo aquilo por um bom tempo até ou a minha tia aparecer, ou a minha tia falar, o que você tá fazendo aí no quarto? Mas eu sempre ficava nessa, até que um dia, lá estava mini Shizui, 6 aninhos de idade, em cima daquela cama de casal, olhando pra beliche, já cansada e falando, só mais uma rodada, só mais uma puladinha. Eu subi lá em cima e eu pulei. Só que o que aconteceu é que na parte de cima da cama de beliche, normalmente ficava um monte de coisa. Eu não sei se minha tia realmente dormia lá ou minhas primas, mas aqui lá em cima tinha um monte de coisa mesmo. E eu me distraí e eu ficava lá em cima e minha tia não ligava, porque ela sabia que eu ficava lá em cima, às vezes desenhando, mexendo nas coisas, brincando. Então ela não ligava. Só que por ter um monte de coisa, na hora de pular, eu sempre afastava as coisas pra eu pular, também não buscar nada. Só que eu não sei o que aconteceu. Que naquela última rodada, eu já tava cansada, já tava morta, eu só queria pular pra sentir aquela adrenalina de novo. Eu subi lá em cima. Quando eu ia pular, eu não sei o que prendeu. Acho que foi um fiozinho, um cordão. Eu não sei, honestamente, só sei que alguma coisa prendeu, tipo, a minha mão ou foi meu pé e me enroscou. E ao invés de eu cair, tipo, muito pra frente pra alcançar aquela querida cama de casal, eu caí um pouco pra trás. Já dá pra entender o que aconteceu, né? Gente, eu bati a cabeça na cama. Isso, tipo, tá tudo bem, porque eu bati a cabecinha na ponta daquela cama e era fofinha, sabe? Então não ia acontecer nada. Mas o problema é que do lado dessa linda caminha tinha é tipo um mini armário, eu esqueci totalmente o nome. Mas era uma bancada que ficava do lado da cama. Minha tia colocava coisa, colocava um monte de coisa lá. E aquela mini bancada, quase que eu bati lá. E, gente, se você bate a cabeça, tipo, com muita força, principalmente em um lugar muito pontiagudo, além de fazer um grande machucado, pode acontecer algum mini desastre, né, galera? E foi isso, gente. Quase que eu vou de, né, pra desse pra melhor. Gente, essa próxima história que eu vou contar é mais pra uma quase morte mesmo. Essa história que eu contei aí foi que hoje em dia eu percebo que realmente podia ter causado um grande ferimento ou uma quase morte. Só que na época foi muito divertido, então eu nem ligava. Só que agora, o que eu vou contar, honestamente, eu tenho até um pouco de medo hoje. Porque, tipo, se não tivesse ninguém lá, gente, eu já era. Nossa, mano. Tipo, na hora, eu já tava pensando, tipo, nossa, eu não acredito que eu vou morrer assim. Só que hoje em dia eu lembro e eu fico ainda mais apreensiva, tipo, nossa, eu quase morri. Então, lá estava eu, em 2022. Acho que eu tinha 9 anos, 10 anos. Honestamente, não lembro como é que eu fazia minhas contas. Galerinha tinha 11 anos, então acho que não deve mais pra me defender tanto. Ai, meu Deus. Mas eu amava ir pra praia. Nossa, tipo, eu fui uma vez na praia quando eu tinha, sei lá, 5 anos. Com a minha família lá em Sergipe. Só que dessa vez da praia eu não lembrava de nada. Até que minha tia me chamou. A mesma tia da cama de beliche. Gente, eu amo minha tia, mas enfim. Ela me chamou pra ir pra praia. E eu fui pra praia.
com eles. E a gente passou tipo 6 dias, 12, por aí. Ou 24, não, acho que foi 24 dias. Toda a gente ia pra praia. E eu amava quando eu ia com meu tio. Porque a gente ia até o meio do mar. E quando vinha aquelas ondas. Meio do mar não, né, gente? Que o mar é muito grande. No meio, tipo, considerado no meio. Eu ia lá e eu segurava a mão do meu tio. E a gente pulava. Só que nesse dia, estava acompanhada uma menina. Que ela era... Eu não lembro muito bem se estava com ela, na verdade. Eu só sei que ela sabia nadar e eu não sabia nadar. E eu meio que queria me mostrar, tipo... eu também sei, vai. Não preciso de tanto esforço pra aprender a nadar. E eu fui pro meio, com meu tio. Eu ficava meio tentando nadar assim, mano, com certeza eu não tava conseguindo nadar. Mas na minha cabeça, eu tava humilhando essa garota. E meu tio, ele segurava minha mão pra gente pular. Pra quando vir uma onda alta, a gente pulasse ou mergulhasse. Pra gente não morrer, né? E uma hora... quando ele tentando me mostrar, não escutei meu tio falando, mergulha, porque a onda era muito alta. Só que o que aconteceu, gente? Até podia ser um derrapamento. Só que eu não sei o que aconteceu. Quando a onda veio, eu escorreguei com o pé pro alto. E eu caí lá no fundo. E, gente, sem ironia, eu abri meu olho e eu fiquei vendo o sol. E fiquei tipo, nossa, eu não acredito que eu vou morrer agora, cara. Tinha tanta coisa pra mim viver. Eu só lembro que, quando eu caí, começou a puxar, sabe? Começou a meio que puxar assim. Porque, né? E eu caí e eu não conseguia me deixar em pé. E a onda começou a puxar. Gente, eu tava indo pro mar. Até que o namorado da minha prima me pegou e me puxou. Ele ficava, nossa, eu só vi uma bolotinha preta no meio da água. Só que o problema é que naquele momento eu percebi, gente, eu ia morrer afogada. E hoje em dia eu penso nisso e fico tipo, meu Deus, cara,